Boa tarde a todos. A nossa proposta hoje é falar um pouco a respeito da objetividade e da subjetividade em nosso mundo. A ideia principal dessa exposição aqui é revelar, de alguma forma, baseado em demonstrações, em evidências, em situações de nosso dia a dia e no próprio caminhar da humanidade ao longo dos últimos milênios e séculos, que existe muita coisa ainda não explicada, não compreendida e, consequentemente, muito mal interpretada a respeito da objetividade e da subjetividade em nossas vidas. E como a gente poderia fazer de forma diferente, como a gente poderia, de certa maneira, interpretar de uma maneira mais profunda esses dois fenômenos ou métodos. Então, antes de começar a falar propriamente dessa questão, a gente tem que partir de algumas premissas. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente e que comumente confunde muitas pessoas: objetivo não é sinônimo de realidade. Ou melhor dizendo, a objetividade ela não é capaz de capturar a multiplicidade fenomênica, a realidade no seu aspecto integral e completo. Isso a gente percebe muito claramente pelos avanços que a ciência deu nos últimos anos. Então a gente vê que a nossa realidade sólida, a solidez da matéria é apenas uma aparência. Então a gente tem que começar a pensar nessas questões. E por outro lado, e completando essa afirmação, a gente também deve afirmar que subjetivo não é sinônimo de fictício. Ou seja, a subjetividade não significa uma falta de realidade, um distanciamento da realidade, pelo fato de nem todo mundo perceber essa realidade. Então a gente está tirando aqui, está assumindo como premissa que o objetivo ele não é algo absoluto, não é algo do mais importante. Aliás, não é o único método possível para a gente conseguir atingir a realidade das coisas. E nem que o subjetivo é algo que deva ser deixado completamente de lado, como algo irreal ou coisas do tipo. Então a gente percebe que a subjetividade tem a ver muito com a percepção individual de cada um acerca da realidade. Então aí vai entrar sentimentos, memórias, formas de pensar particulares da pessoa, entre outras características. E a gente precisa ter em mente também quais são os limites do conhecimento. A gente, com a Revolução Científica e seus derivados nos últimos séculos, nos acostumamos a ver as coisas como ilimitadas do ponto de vista racional e também com seus derivados. Acreditamos que o intelecto seja a coisa mais importante e a última forma de atingirmos a última realidade. Só que tem uma frase muito interessante do Pietro Baldi, no livro Ascese Mística, que dá alguma ideia de que não é bem assim as coisas. Creio que os limites do conhecimento sejam dados e medidos prevalentemente segundo o grau atingido pela consciência humana na escala da evolução psíquica. Ou seja, o conhecimento que a gente tem da realidade não depende de algo externo a nós, não depende da erudição, da capacidade cognitiva.
pelo menos não um conhecimento de fato, mais profundo, que é assimilado até o último da nossa natureza. O conhecimento que a gente tem em vista aqui seria um outro tipo de conhecimento, um conhecimento mais profundo da realidade, da vida, dos seus processos. Então, a gente percebe muito claramente, observando o nosso mundo atual, que esse conhecimento superficial, intelectivo, ele é limitado. Ele é limitado porque ele não consegue resolver os problemas mais fundamentais da humanidade. Pensem nas guerras, nas fomes, nos desentendimentos entre as pessoas, na falta de capacidade de darmos uma condição digna para todos, na falta de organização nas várias instituições que a gente tem, nos grupos, nas famílias, nas religiões, nos partidos, na academia e por aí vai. Então, aparentemente, parece que falta um elemento aí, a despeito de toda essa capacidade racional, a despeito de toda essa técnica, de toda essa tecnologia disponível, de todos esses recursos materiais, energéticos e etc. Existe a carência de alguma coisa que vai para além do intelecto e seus derivados. E daí, continuando também o raciocínio do professor Ubaldi, a gente pode falar um pouquinho a respeito dessa questão da subjetividade. A gente sabe que existem axiomas na matemática, na ciência, em geral. Esses axiomas dizem respeito a verdades que a gente não consegue demonstrar, a gente não consegue provar do ponto de vista objetivo. Mas, no entanto, a nossa ciência moderna, calcada no materialismo, ela parte do pressuposto que existem algumas verdades que são verdades e ponto final, mesmo que ela não consiga demonstrar isso. Um exemplo muito claro, por exemplo, são os vários axiomas matemáticos, onde a gente não consegue provar coisas extremamente simples, que, no entanto, todo mundo aceita como verdade. Ou a segunda lei da termodinâmica, da entropia, que também não consegue ser demonstrada, mas apenas constatada, sistematizada até um determinado grau pelo nosso intelecto. O Ubaldi fala uma coisa muito interessante aqui. Abre aspas. Como pode a ciência racional opor-me como defeito a arbitrariedade do subjetivismo e de suas bases intuitivas, quando ela mesma se funda sobre bases axiomáticas, igualmente intuitivas e arbitrárias, que ainda carecem de demonstração? Então a gente percebe muito claramente que, quando alguém nega o subjetivismo, afirmando que aquilo não é objetivo e, portanto, não é real, o que já é um erro por si só, essa pessoa está incorrendo num erro muito grave, porque ela não percebe que ela própria, toda a objetividade na qual ela se apoia, ciência, na lógica e etc., se a gente for indo na raiz, desde suas origens, a gente vai encontrar um ponto final, uma região de mistério, onde nada consegue ser explicado a partir da base objetiva. Não existem provas, demonstrações, pelo menos provas ou demonstrações no sentido de satisfazer a mente racional, o intelecto, que trabalha a partir dessas questões intelectivas, sistematizações e análises. Então existem coisas por trás disso tudo. E a gente pode perceber isso na nossa própria história. Não é preciso ir muito longe para perceber o poder que a subjetividade pode ter para fazer a humanidade avançar no campo do conhecimento e da vivência. A história do Arquimedes ela é muito interessante, ela é famosa e ela diz muito a respeito dessa questão. De forma resumida, a gente pode falar que foi assim.
Lá pelo século 2, 3 a.C., o Arquimedes tinha que resolver um problema para o rei. O rei tinha recebido uma coroa cuja composição ele duvidava que era de ouro puro. Poderiam haver outros metais nessa coroa, como latão, cobre e etc. Objetos, materiais de valor menor. E o Arquimedes, para resolver esse problema, ele começou a pensar e pensar em cima dele sem encontrar nenhuma solução. A ideia dele era basicamente medir o volume da coroa e daí, baseado na densidade dos metais conhecidos, obter a massa dela e ver se essa massa batia com uma coroa feita de ouro puro. Até aí não tinha nenhum problema, porque a ideia geral já estava formada e o problema poderia ser resolvido. Só que o problema aqui era que a coroa ela tinha uma geometria extremamente complexa, então é muito complicado conseguir medir o volume dessa coroa. E o Arquimedes não sabia, não tinha a menor ideia de como fazer isso, apesar de ter pensado muito a respeito disso com a sua mente racional. Eis que um dia ele estava tomando banho, sua banheira, e ele percebeu uma coisa muito interessante. Ele mergulhava o corpo na água, considerando a banheira cheia, e volume de água saía à medida que ele ia entrando com o corpo. Quanto mais parte dele adentrava na banheira, mais parte de água era removida para fora da banheira transbordante. E ele conseguiu constatar com isso que o volume ocupado pelo corpo dele era o mesmo volume que a água ia ocupando fora da banheira. E a partir daí tem toda aquela história que ele saiu pelas ruas pelado, gritando Eureka. Eureka significa eu descobri. Ele descobriu o quê? Ele descobriu justamente que o volume ocupado por um corpo sólido num fluido vai ser ocupado, o fluido vai colocar esse líquido para fora. Então, com isso, ele conseguiu, a partir daí também, ele descobriu a força de empuxo, o princípio do empuxo. Então, um corpo mergulhado na água, à medida que ele mergulha, a água, nesse volume que lhe foi roubado, ela passa a exercer uma força apontada contra a força da gravidade, tornando o corpo mais leve também. Outra coisa constatada por Arquimedes. E a questão nessa história toda é a seguinte: quando ele saiu na rua gritando que ele tinha descoberto esse princípio, esse fenômeno, as pessoas provavelmente devem ter olhado para ele e o encarado como um louco. E mesmo com ele explicando, se ele explicou para as pessoas, dificilmente alguém provavelmente ia pensar que entender o que ele falou. No entanto, o que ele constatou, o que ele percebeu na natureza era uma verdade. Só que essa verdade não era compreendida pela maioria das pessoas. E aí a gente tem um exemplo do papel da subjetividade para o progresso da humanidade. O Arquimedes, ele percebeu uma verdade porque ele já estava sintonizado com um determinado problema. Então ele fez associações muito particulares devido a seu esforço, ao que nível de aprofundamento ele estava no assunto, que permitiu a ele ter essa percepção no momento que ele tomava banho, coisa que todo mundo fazia na época. A gente pode até dizer que ele estava realizando suas atividades corriqueiras, porém sintonizado com um determinado problema até então insolúvel. Ou melhor dizendo, não insolúvel, mas incompreendido pelo resto da humanidade. E no momento que ele percebe isso, ele é preenchido de alegria e ele fica contente, quer compartilhar isso com as pessoas. No entanto, isso não faz parte da realidade das pessoas, no sentido das pessoas estarem no mesmo nível de consciência
estarem no mesmo nível de percepção da realidade a esse ponto. E como então essa realidade só era até então acessível a ele, a gente diz que era algo subjetivo, apenas ele estava percebendo isso, enquanto as outras pessoas o tinham como louco, porque elas não conseguiam perceber, não conseguiam conceber da mesma forma que ele estava concebendo, e, portanto, aquilo não era real, aquilo era loucura, aquilo não tinha sentido, aquilo não tinha nada a ver com nada, aquilo não poderia ajudar na vida das pessoas, e por aí vai. Mas, no entanto, ao longo do tempo, isso ficou comprovado e hoje, em várias áreas do conhecimento, a gente aplica esse princípio de Arquimedes, o conceito de empuxo, para projetar embarcações, entre muitas outras coisas. Então, a gente percebe muito claramente que a subjetividade está relacionada com uma maturação evolutiva, está relacionada com um grau de percepção maior da nossa realidade. É claro, a gente pode ter também casos em que a pessoa percebe coisas que não dizem respeito a uma realidade mais profunda, mas, no entanto, nessa mesma zona de subjetividade, ou seja, da percepção individual sobre os fenômenos, a gente também tem coisas fantásticas que apontam para o futuro. Um outro exemplo também que eu gosto de usar em meus cursos, nas aulas que eu dou, é quando Alan Turing ele consegue decifrar o código Enigma. E logo depois, numa cena do filme, O Jogo da Imitação, ele alerta os colegas para não usar essas coisas de forma indiscriminada, esse conhecimento adquirido pelo grupo de uma forma qualquer. E daí a gente também consegue perceber o papel da visão, da subjetividade no fenômeno evolutivo, na resolução de problemas. Por quê? Alan Turing percebeu que se os alemães percebessem que de repente um monte de movimentos que eles estavam fazendo estavam sendo revelados, eles provavelmente iam descobrir o óbvio, que os aliados decifraram o código deles e, portanto, eles reconfigurariam as máquinas. Ficaria evidente. Como é que você vai atacar um inimigo em vários pontos e, de repente, aparecem várias tropas, várias aeronaves, vários navios preparados para esses ataques, que não deveriam ser conhecidos. Então, a única explicação é que a informação está correndo à solta. Então, se a informação está correndo à solta, provavelmente eles decifraram o sistema, a máquina Enigma, e, consequentemente, toda a comunicação entre os alemães. Então, isso foi percebido logo de cara por Alan Turing, para quem vê essa cena do filme, enquanto os seus colegas não percebiam isso. Novamente, outro exemplo, onde a gente percebe que a subjetividade ela tem um papel extremamente importante, às vezes, na antecipação de uma objetividade mais elevada posterior. E daí eu coloco aqui essas duas grandes formas de inteligência. Uma inferior, que é a razão, que Turing e Arquimedes utilizavam com maestria, mas também uma inteligência muito superior, que é a intuição, que eles também, como gênios, verdadeiros gênios, eles também aplicaram para conduzir a sua razão. Então, enquanto a razão ela está focada em resolver problemas e analisar situações de uma forma objetiva, a intuição ela tem uma percepção direta de determinados fenômenos, ainda desconhecidos sob a ótica da objetividade. E, portanto, ela é capaz de orientar a pessoa nesse processo de descoberta acerca da realidade. É como se a intuição servisse de guia e a razão de executora. Se a gente tem uma razão
sem uma intuição que a guia, a gente tem uma razão desgovernada, desorientada, que não sabe os objetivos máximos da existência, que é incapaz de chegar nos porquês. E esse é o nosso problema atual, da nossa espécie, da nossa civilização. A gente ainda tem mais coisa para dizer sobre isso, mas vamos deixar aqui um trecho mais de um livro de Pietro Baldi, que diz respeito ao julgamento da ciência atual, materialista, a respeito de tudo isso. Olha só o que o Baldi diz. O método da intuição, que está diretamente relacionado com a subjetividade, não é aceito pela ciência positiva moderna porque é anti-objetivo. Ele é rejeitado porque, enquanto o mundo fenomênico, segundo o método da observação e da experimentação, é aproximadamente igual para todos e suscetível de ser entendido e construído, o método intuitivo, sendo extremamente pessoal e subjetivo, não possui força para subir e elevar-se a uma altura maior do que a de uma interpretação pessoal. Então, o que o Baldi está falando é que o método subjetivo é rejeitado porque a objetividade, ou seja, a maioria das pessoas, da comunidade acadêmica, da psique, da forma mental dominante, ela não consegue perceber a mesma coisa que uma mente intuitiva é capaz de perceber. E ela prontamente rejeita aquilo falando como irreal, falando que aquilo não tem nada a ver com a realidade. Só que, conforme a gente viu aqui, isso não é sempre o caso. Aliás, na verdade, existe uma falta de compreensão do que seja o fenômeno da subjetividade. A subjetividade é uma região ainda desconhecida para o imaginário humano, para o nível de consciência humana, no qual existem muitas realidades que estão lá presentes, esperando para serem descobertas. Só que ela não se apoia única e exclusivamente no sensório. Ela se apoia no suprassensório. Ela se apoia em outros tipos de sentidos. Ela se apoia na intuição, na capacidade de perceber coisas. E isso envolve sensibilidade, capacidade de se adentrar no fenômeno, coisa que não é muito bem-vinda para uma mente racional. Então, a objetividade, ela se apoia, grosso modo, nas estatísticas, na quantidade, na opinião dominante, no passado, na forma como as coisas sempre foram feitas. Ela exclui aspectos de sentimento. Ela exclui qualquer coisa que não pode ser enquadrada nas suas mentalidades. Ela exclui tudo que não pode ser controlado de forma externa, não pode ser mensurado. Então aí sai o intangível, aí sai várias coisas relacionadas a variáveis que a humanidade dá extrema importância e, no entanto, o método científico atual, que é objetivo, é incapaz de abordar. As abordagens, geralmente, são muito fracas e indiretas. A gente consegue ter fracas aproximações. Na verdade, o que a racionalidade faz, com sua objetividade, é fazer um fenômeno mais profundo descer ao seu nível para ela conseguir trabalhar com ele e compreendê-lo, porque ela é incapaz de ascender a um plano superior e compreendê-lo mais a fundo, tal qual ele é. E ascender de forma a chegar mais próximo do fenômeno exige não um rebaixamento do mesmo para a gente conseguir colocá-los nas rédeas, nos quadrados de uma estreita racionalidade, mas envolve uma maturação interior que permite ao ser ganhar um tipo de sensibilidade que vá para além dos sentidos
e possa, de alguma forma, perceber coisas que sempre estavam presentes, só que para um nível de consciência ainda baixo, não era percebido. Você forma as conexões, ou melhor dizendo, você descobre as conexões que sempre estiveram presentes, mas a sua forma mental era incapaz de visualizar isso. E tudo isso não tem a ver apenas com o pensamento, tem a ver com o pensamento, que o subjetivo é também um método que pensa, mas tem a ver também com sentimento, com moral, com maturação interior, com vivência da realidade, conjugada a um pensamento orientado, sem preconceitos, aberto a coisas novas, apesar de também ter verdades consolidadas. Então, a ciência, de forma resumida, a gente pode dizer que ela precisa evoluir em todos os seus aspectos. E a ciência evoluir não significa ela jogar fora os seus métodos, suas conquistas, suas teorias consolidadas até o momento, mas significa elas se abrirem para o desconhecido, não ter preconceito de coisas novas, de métodos novos, de uma maneira de perceber nova, porque é assim que sempre ela conseguiu avançar. Então, a gente pode resumir tudo isso que foi apresentado como duas formas diferentes de perceber as realidades. Uma objetiva, sensória, ligada à mente racional, e a outra subjetiva, mais intuitiva, ligada ao nosso espírito, ligado a uma realidade interior. Quando eu falo interior, eu não estou falando em sentido espacial, mas num sentido hiperespacial. E a gente vê algumas características dessas duas formas de abordar a nossa realidade. Por exemplo, a objetiva, ela se baseia fortemente nos números, em estatísticas, em quantidade. Então, na ciência, você precisa ser capaz de reproduzir um mesmo experimento nas mesmas condições e obter os mesmos resultados para que fique comprovado que a outra pessoa que fez a mesma coisa tenha uma hipótese válida, pode formar uma futura teoria. Já a subjetividade, ela não se baseia nisso, ela é muito pessoal. Então, às vezes, só o indivíduo vai estar percebendo aquilo. O fato de nós sentirmos algo que nos impacta profundamente não significa que aquela coisa não seja real. Então, ela está baseado no indivíduo. Tudo que é muito profundo tende a ser em pequeníssimas quantidades, tende a ser algo isolado, tende a ser algo pouco compreendido, tende a ser algo de pouco interesse da maioria das pessoas. E isso por quê? Porque isso é uma descoberta de uma região que não está acessível aos nossos sentidos e à nossa capacidade intelectiva. Então, isso nos separa, a incapacidade de percebermos a subjetividade do mundo à nossa volta. Como consequência, a gente tenta quantificar tudo. A mente objetiva, ela tenta traduzir tudo em números, tudo é quantidade, inclusive no trabalho, inclusive nas relações pessoais e afetivas. Quanto maiores as quantidades de variáveis que são de nosso interesse imediato, mais valor e mais atenção a gente vai dar para aquele trabalho, para aquela relação, para aquele grupo de pessoas. A gente não está interessado em variáveis qualitativas, porque elas não trazem retornos imediatos, elas não trazem um retorno material, elas não trazem reconhecimento instantâneo. Então, a gente sempre fica focado no curto prazo. A gente transforma tudo em quantidade e a qualidade é jogada para o lado como se ela não tivesse nenhuma influência na percepção, na evolução do ser humano.
Só que a gente está percebendo hoje em dia, de forma muito clara, que o método objetivo ele é limitado. Ele não consegue ir além de certas fronteiras, tanto na ciência quanto nas outras áreas da vivência também, enquanto a subjetividade é ilimitada por natureza. Você não tem limites de percepções profundas e diversificadas dentro de cada ser humano. E essa ilimitação, essa infinitude interior das pessoas é algo pouquíssimo explorado nos nossos dias atuais. No entanto, é aí que se encontram as possibilidades para o nosso futuro. A objetividade tenta simplificar tudo. Coisas complexas, coisas profundas são tratadas de maneira simples e simplórias, são ridicularizadas até. Tudo que está além da nossa capacidade de compreensão, ou a gente nega, ou a gente ridiculariza, ou a gente tenta rebaixar ao nosso nível de consciência para que, de alguma forma, a gente consiga trabalhar com aquela ideia que não está acessível à nossa psique. Já a subjetividade, ela consegue lidar com essa complexidade, porque ela respeita essa individualidade. A objetividade, ela sistematiza tudo, ela analisa. A subjetividade não tem tanto essa preocupação. Ela pode gerar a criatividade, como a gente viu no caso de Arquimedes, do Alan Turing, e entre muitos outros exemplos. A objetividade, ela é rígida. A subjetividade, ela é flexível, ela considera outras percepções, outras possibilidades. A objetividade, ela é estática, ela acredita que o método dela é absoluto, é definitivo e consolidado. Já a subjetividade, apesar de às vezes conter equívocos, ela também tem acertos que suplantam em muito esses equívocos. Ela está sempre sofrendo, a gente pode dizer assim. Ela está sempre tentando novos caminhos. Ela está sempre se readequando, se reformando, se remoldando. Ela possui uma plasticidade toda sua, que dá uma característica de humanidade a ela. Enquanto a objetividade, na sua burocracia, na sua visão estreita, quadrada, limitada, apesar de muito eficiente da realidade, ela limita o seu campo de atuação para a realidade mais próxima a nós, uma realidade sensória, uma capacidade de pensar num nível muito baixo, muito aquém das possibilidades humanas. A objetividade tem muito a ver com a robotização das pessoas. A subjetividade tem a ver com o espírito vivo, que anima, que gera coisas novas, que descobre, que pensa, que concebe, que faz avançar. E de tal forma, a gente pode dizer, apesar disso tudo, que ambas são importantes para o desenvolvimento humano. A subjetividade estaria mais voltada para as descobertas, para o novo, para o dinamismo, para vivificar as coisas que a gente tem no mundo. Sejam grupos de pessoas, instituições, religiões, partidos, grupos de pesquisa, por aí vai. E a objetividade tem a ver com a consolidação dessas realidades descobertas pela mente subjetiva, que passam a começar a ser assimilados pelo grosso da humanidade, começam a se transformar em métodos, começam a se transformar em algo aceito e, a partir daí, a gente é capaz de começar a gerar coisas para o nosso bem-estar a partir dela. Então, resumindo tudo isso, a forma como eu vejo a questão da objetividade e da subjetividade é como se fossem duas maneiras da gente ir trabalhando para a gente avançar. Eu vejo que existe uma objetividade consolidada na nossa atualidade, mas também existe uma subjetividade ardente por mudar essa objetividade, por fazê-la avançar, ir além do que ela mesma se propõe fazer. E talvez,
essa subjetividade esteja em busca de uma nova objetividade, de uma objetividade mais vasta, mais profunda, que obviamente vai ser aceita por todos como algo óbvio. Então a gente pode ler o subjetivismo como um impulso espiritual provindo de mentes brilhantes, tanto da ciência, quanto das artes, quanto da administração, quanto da vivência, da santidade, do pensamento e por aí vai. Uma ponte que une duas objetividades. Uma objetividade arcaica, já incapaz de lidar com os problemas do mundo e com a descoberta de novas realidades fenomênicas, e uma outra objetividade que é capaz de lidar com tudo isso de uma maneira acessível a todos. Então, talvez, e eu deixo isso aqui como um convite à reflexão de todos, a objetividade não seja o certo e a subjetividade o errado. Talvez a subjetividade não seja algo que deva ficar restrito ao campo das artes e a objetividade a todas as outras esferas da vida humana. Talvez a gente devesse permear mais de subjetividade nossa vida, nossos processos burocráticos, nossa ciência, nossa vida profissional e tudo mais, de uma forma, é claro, bem intencionada e orientada, de uma forma a fazer evoluirmos, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, nós, sem dúvida, e eu falo isso aqui com toda a segurança, nos momentos atuais, temos a necessidade de criarmos uma nova objetividade. E a única maneira de fazer essa transição é passando por essa ponte da subjetividade. Eu não chego num outro degrau, num outro andar de uma construção, se eu não andar pelos degraus, se eu não subir os degraus. Eu não atinjo um novo cômodo superior, um outro andar, um outro piso, uma outra região, se eu não começar a caminhar no sentido dela. A gente pode ver também dessa forma as objetividades inferior e superior como regiões seguras, compreensíveis por todos, aceitas e, portanto, usadas por todos, em benefício de todos, e a subjetividade como uma ponte, um liame de ligação que começa a conectar um mundo inferior com o mundo superior. Então, dito isso, eu termino essa breve exposição, provindo de uma vivência muito profunda sobre esses temas, e eu abro um espaço para perguntas e respostas acerca do assunto. Muito obrigado.